Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Novamente iniciamos mais um trimestre da nossa escola bíblica, o segundo trimestre do ano de 2021. Iniciamos estudando o livro de Hebreus, que foi muito precioso poder enxergar mais a grandiosidade da pessoa do nosso Senhor Jesus e tudo aquilo que Ele fez por nós. E agora nós vamos estudar o livro dos Salmos, um grandioso material para a gente poder adquirir, irmãos, conhecimento e crescimento espiritual. O livro dos Salmos tem um riquíssimo conteúdo para continuar aprendendo mais do nosso querido Deus. Portanto, eu convido e faço um apelo para que mais irmãos, famílias se reúnam para estudarmos esse precioso livro, assim como é toda a Bíblia Sagrada, toda a Escritura que o Senhor inspirou para que ela fosse registrada e chegasse até nós e pudéssemos conhecer as verdades espirituais, verdades que vão ficar para a eternidade e que aqui nós experimentamos para aprender mais e mais de Deus. Então nós vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma introdução na nossa revista. Espero que os irmãos tenham lido, tenham estudado. Nós vamos fazer uma introdução a respeito do livro dos Salmos. E aí, a partir da segunda lição, nós vamos abordar temas variados em alguns pontos desse livro precioso e maravilhoso que nós estaremos estudando, tá bom? Nós não vamos ter um texto específico, apesar de haver indicação na lição, porque nós ou teríamos que estudar aquele texto, ou então fazer uma abordagem dos Salmos. Então nós não vamos ler esse texto, mas vamos fazer uma abordagem hoje dos Salmos. Espero que você acompanhe, porque creio também que vai ser edificante e até proveitoso para que nós possamos entender um pouco o livro dos Salmos. E ao entendê-lo, vamos dizer assim, talvez a parte teórica nos ajuda a entender depois para compreender e aprender cada sessão, cada assunto, cada ponto que poderá ser precioso para nós durante esse mês, tá bom? E Salmos é um livro que muita gente gosta de citar. Muitos versículos estão estampados nas redes sociais, em cartaz, no WhatsApp. Todo mundo coloca aí alguns versículos, porque muitos versículos bíblicos do Salmo são muito preciosos e confortantes, animadores. E é claro que muito mais do que isso, meus irmãos, o livro dos Salmos, ele nos traz um profundo conhecimento, um profundo recurso para que nós possamos compreender mais e mais a pessoa do Deus a quem nós adoramos. Desse Deus que nos ama e que nos comprou com o sangue do seu Filho para pertencer a Ele. E Ele deseja que nós aprendamos dele. Portanto, eu tenho certeza que o Espírito Santo estará junto com você, junto de nós, para nos ajudar a aprender os grandes conteúdos que tem nesse livro maravilhoso, tá bom? Então, o livro dos Salmos, ele tem esse título justamente porque o original dele significa no hebraico o livro dos louvores, daquele que se expressa para exaltar, para glorificar Deus. Ele tinha um nome diferente e na Septuaginta, na tradução, que veio trazer propriamente o nome de Salmos, que significa cânticos entoados, acompanhados de instrumento de corda. E muitos cânticos, de fato, eram já naquela época acompanhados de instrumentos. E a preciosidade para eles era instrumento de cordas ou então tambores. Mas, de qualquer forma, o nome Salmos tem a ver com isso. Cânticos de louvores, ou vários cânticos agrupados, entoados e para louvar quem? Logicamente, louvar Deus, exaltar e glorificar Deus, que é o autor deste livro. Muito bem. O livro dos Salmos, ele faz parte do grupo dos livros poéticos.
ou seja, o livro que teve uma escrita em forma de poesia. E nós vamos explicar daqui a pouquinho, né, esta estrutura poética do livro, mas nós queremos ressaltar aqui os 3 pontos que nós vamos abordar na lição de hoje a respeito do livro dos Salmos, para que a gente possa compreender a estrutura que tem este livro. Lembrando uma coisa assim, a Bíblia é um livro divino, é um livro espiritual, mas também é um livro humano, porque Deus inspirou a sua palavra nos homens que ele escolheu, preparou, para revelar a sua palavra e registrá-la. Então, nós vamos perceber que vamos ter algumas diferenças na escrita, experiências, porque Deus permitiu que cada um dos seus servos, na sua faculdade, na sua experiência, de acordo com o nível do seu conhecimento intelectual, pudesse registrar as palavras de forma natural, embora dirigidas por ele, por Deus. Deus foi quem inspirou para eles escrever. Eles não fizeram da ideia deles, da inteligência deles, mas sim no estilo deles, tá bom? Então nós temos essas características, seja nos profetas, no Pentateuco, nas cartas paulinas, nos evangelhos, e assim Deus usou de forma soberana os seus servos para registrar a sua palavra. Então, irmãos, o Salmo não é apenas uma recitação poética para se fazer um momento filosófico, um momento de reflexão mais emotiva, emocional. Não, é de fato a própria palavra de Deus. Ele inspirou para falar por meio dos seus servos. Então, esse livro, essa composição de cânticos de louvores, foi feito em forma poética porque ele faz parte, por isso ele faz parte do grupo de livros poéticos. Muito bem. No primeiro ponto, como que surgiu o livro dos Salmos? Irmãos, diferentemente dos outros livros, o livro dos Salmos não tem apenas um escritor. Ele foi montado a partir de vários escritores. Deus é o único autor dele, mas ele tem vários escritores, diferente de outros livros, como Isaías, como Ezequiel, como o livro de João, como a carta aos Romanos, que foi Paulo que escreveu. E 2 coisas interessantes é que foram vários autores e também não foi numa época só. Nós temos aqui Davi, Asaf. Davi foi o maior escritor, né, o que escreveu a maioria dos salmos. Temos Asaf, os filhos de Coré, que tiveram grande responsabilidade no templo. Temos Salomão, que escreveu 2 salmos, Moisés escreveu 1, Etan também escreveu outro salmo. Então, nós temos vários autores e ainda tem 48 salmos que não tem o nome do autor. Não tem registro de quem os escreveu, embora nós cremos que da mesma forma foi inspirado por Deus. Porque nenhum deles tem contradição, contraria o que os outros têm em termos de princípio, de verdade ou promessa. Ele foi escrito em épocas diferentes. Desde a época de Moisés, 1000 anos antes de Cristo, possivelmente esse livro já foi escrito, durante 1000 anos foi escrito este livro, e certamente ele abordou várias épocas diferentes, situações diferentes, circunstâncias diferentes, mas sempre com a mesma ideia: louvar, engrandecer, reconhecer a pessoa de Deus. E esses 1000 anos em que abrangeu o período da escrita dos Salmos, registraram momentos de guerras, de paz, de vitórias, derrotas, grandes problemas sociais na nação, problemas espirituais. Então, o livro dos Salmos foi escrito a meio a uma série de circunstâncias difíceis, momentos bons, de alegria perene, mas certamente ele abordou altos e baixos na vida do povo de Israel. E o Salmos foi escrito por várias razões. A expressão, irmãos, que nós temos no livro dos Salmos, embora inspirado, Deus usou a experiência pessoal que cada personagem passou
para, de acordo com a circunstância em que ele estava vivendo, pudesse expressar seu louvor, seu clamor, sua oração, seu lamento para Deus, sempre dirigido a Deus, de forma a expressar, seja o que a pessoa estava passando, mas diante de Deus, levando em conta a perspectiva de Deus. Portanto, muitos escritos aqui são expressões de que cada um passou, vivenciou, experimentou, e muitos deles, irmãos, puderam expressar os seus medos, a sua fé, momentos de tristeza, alegria, dúvida, como foi o caso de Asaf, quando ele escreveu o Salmo 73, o Salmo 77, desculpe, quando ele estava falando sobre a prosperidade dos maus. Ele ficou em dúvidas, mas Senhor, o que está acontecendo? Por que eles prosperam? Os maus fazem o que fazem de errado, estão sempre gordos, despreocupados, e nós sofremos. Então, mas também teve expressão de grande confiança, como foi o Salmo 62, o Salmo 46. E assim, meus irmãos, os salmos não é uma expressão fictícia, não são palavras soltas na superficialidade, mas foram expressas do fundo do coração de pessoas, de homens, mulheres, embora elas não escreveram, mas certamente participaram de grandes experiências e juntos puderam expressar o que estavam passando, como pessoas que também estavam sujeitas a falhas, a dificuldades. É tão interessante, irmãos, que as escritas dos Salmos, assim como outras palavras da Bíblia, Deus nunca teve a intenção de maquiar ou mascarar a vida dos seus servos, por mais que fossem fiéis, por mais que eles fossem homens e mulheres que demonstraram grande fé, grande amor, grande dedicação para Deus, Deus nunca teve a intenção de encobrir as falhas que eles tiveram. Não, nunca. O medo, as dificuldades, as dúvidas que eles tiveram, Deus nunca teve essa intenção, porque Deus é verdadeiro. Deus é Deus e Ele não tem compromisso para enganar ou criar ficção para as pessoas. Não. Os livros de Salmos é um livro super realista, onde os mais homens sinceros e fiéis tiveram suas fraquezas. Nós tivemos Salomão, um grande homem que foi privilegiado de sabedoria e riqueza. No final ele demonstrou uma grande fragilidade para com as mulheres, cedendo aos deuses que elas adoravam. Moisés, quando feriu a rocha, um grande homem de Deus, ele feriu quando não deveria fazer, e Deus mostrou isso. O que dizer de Davi? O homem segundo o coração de Deus, o que nunca denotou perfeição e superioridade às outras pessoas. Se o homem segundo o coração de Deus, significa que ele era um homem sincero. Ele amava a Deus de corpo e alma. E ele era um homem muito aberto para demonstrar sua devoção para Deus. No entanto, nós sabemos dos graves pecados que ele cometeu, do adultério e do planejamento do assassinato de um dos seus mais fiéis soldados. E ele expressa isso, é claro, confessando, reconhecendo o seu erro, mas a gente percebe, meus irmãos, a seriedade com que os escritos dos Salmos, como os demais livros da Bíblia, demonstram a nossa vida diante de Deus. E isso é muito importante entender, tá? Porque eles não estão criando super-homens, super pessoas, mas estão simplesmente mostrando que são homens como nós, homens que tiveram falhas e sentimentos vulneráveis como nós, mas que foram usados por Deus para revelar a grandiosidade de Deus a despeito da fragilidade nossa, tá bom? Então é por isso que o Salmo é muito gostoso de ler, é muito maravilhoso, é uma coisa linda. Hoje eu estou lendo o livro dos Salmos na minha leitura anual da Bíblia, e é interessante como a cada leitura a gente aprende algo de novo. E alguns versículos a gente sente como que eles falam do
fundo da alma dele. Em algum momento, por exemplo, Davi falou: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de nós? Olha que pergunta hoje. Algumas pessoas têm dúvida, mas eu posso perguntar a Deus, eu posso questionar a Deus. Lembre que murmurar é pecado, que é você duvidar do caráter de Deus. É como se você estivesse acusando ele, culpando dele de alguma coisa, que ele agisse errado maliciosamente. Questionar é natural da fragilidade humana. Então nós vemos isso, mas eles falam com a sinceridade, com o desejo de buscar força em Deus, porque eles estavam fragilizados. Como isso é bom para os nossos dias de hoje, não é verdade? Quantas pessoas vivem uma vida angustiada, que nós estamos vivendo hoje, um momento de ansiedade, nessa pandemia. É muito importante. Os Salmos vai fazer muito bem para a sua alma, para entender como é importante, em qualquer momento, nós podemos confiar em Deus, e nós podemos contar com Ele em qualquer momento da nossa vida, deste mundo difícil. Muito bem. Segundo, qual que é a mensagem dos Salmos? O que nós observamos nos Salmos aqui? Irmãos, primeiro, a estrutura do livro dos Salmos, quando nós observamos, eu já falei, o Salmo é um livro poético, porém, a poesia dos Salmos, ou daquela época, não é a mesma de hoje. Hoje, as nossas poesias, elas são baseadas em rima. Quando a gente cita uma poesia, ela combina com a frase seguinte, com o término, então rima uma com a outra. Naquela época, a poesia não tinha esse propósito, não havia essa técnica. Normalmente as poesias antigas eram baseadas em paralelismo, em que eles falavam de um versículo, ou completava a ideia do versículo anterior, ou faz um contraste, por exemplo, e fala das bênçãos para os ímpios, para os salvos, desculpem, e fala sobre a perdição, ou o final dos ímpios. Então alguns versículos contrastam, alguns esclarecem a ideia do outro anterior. Então há esse paralelismo. A ideia não é preocupar com a rima, mas sim com o desenvolvimento da ideia, o desenvolvimento do que se quer falar. Por exemplo, o Salmo 46, quando ele fala a respeito do Senhor, seu nosso refúgio e fortaleza, um salmo que possivelmente foi escrito em agradecimento a Deus, quando houve livramento do ataque de Senaqueribe, que era da Síria, para invadir Judá. Então, quando ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ele não vai combinando ritmicamente as palavras ou frases, mas ele vai desenvolvendo a ideia com base nessa grande verdade que eles perceberam, de ver que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. E todos os versículos posteriores, eles vão estar em volta deste tema. E aí ele vai falar uma série de coisas sobre, voltado para essa verdade. Então, o desenvolvimento era a prioridade, eles não combinavam palavras, mas era sim uma forma poética. O livro dos Salmos, na verdade, a gente fala Salmos, mas a estrutura original deles é que o livro é composto de 5 livros, na verdade. 5 livros. E cada livro termina com uma bênção, proferindo uma bênção, ou um amém, ou expressando bendito é o Senhor. E assim nós temos as divisões do livro. Se você pegar o Salmo, o primeiro Salmo aí, vocês vão ver, antes de falar do Salmo 1, ele vai dizer livro 1. E aí, lá no capítulo 41, onde termina o primeiro livro, vocês vão ver que no Salmo 42 vai dizer livro 2. Então, esta era a estrutura dele até ser montado num só para nós hoje. Hoje nós não enxergamos assim. Nós não observamos esses 5 livros. Dificilmente a gente faz referência a isso, mas é importante você entender para quando estudar poder aprender melhor, tá bom? Então nós temos o livro 1, 2, 3, 4 e 5, que para hoje, para nós, não faz tanta diferença, tá certo? E assim nós temos. Agora, os gêneros presentes no livro dos Salmos, os tipos de salmos. Cada grupo ou cada salmo tem um tipo de especialidade. Quero lembrar uma coisa, apesar de que na revista, pode ser que na tradução fizeram assim,
Mas lembramos que os Salmos não é dividido em capítulos, como são os livros. O livro de Isaías, por exemplo, quando ele foi escrito, Isaías não tinha essa preocupação de dividir ele em capítulos, então ele não tinha, era uma escrita direta. Na compilação do livro, para organizar melhor os pensamentos hoje, facilitou-se dividir em capítulos, ok? Para facilitar o estudo. Mas Salmo não tem essa estrutura, tá certo? Então você não precisa falar Salmo capítulo 23, Salmo capítulo 30, porque capítulos é quando existe um livro escrito por um autor numa época, visando um pensamento geral em que ele então divide em capítulos. Mas Salmo não tem capítulos, tá? São salmos individuais, cada um foi numerado para também facilitar a nossa identificação quando estivermos lendo, estudando ou precisando falar para alguém alguma verdade que precisa ouvir. Mas nós temos gêneros dos livros dos Salmos, vamos olhar aqui rapidamente para que você possa se identificar. Isso é muito importante para a ocasião em que você quer ouvir uma palavra, um conforto, você quer falar para alguém, você quer ajudar alguém a trazer uma força de espírito para alguém, então pode ser que esses gêneros ajudem. Nós temos aqui o Salmo de sabedoria, como é o Salmo 49, que expressa a sabedoria do dia a dia, na situação do homem, como é semelhante aos provérbios. Nós temos o Salmo 102, que compõe os salmos de lamentação, em que o salmista lamenta, fazendo um clamor para Deus, lamentando a sua situação, dos seus inimigos, o que está acontecendo com ele, está simplesmente lamentando. Nós podemos lamentar diante de Deus? Claro, você pode fazer um lamento, mas lembrando, nunca duvide do seu caráter. Isso é murmurar, mas você pode se abrir diante de Deus. Aliás, não tem ninguém melhor do que nos abrir de Deus. Ele entende, diante de Deus, ele entende suas fraquezas, suas dificuldades, suas tentações, as coisas que você tem ali que está te doendo, está te incomodando. Olha, não tem ninguém melhor. Você pode se abrir com Deus de forma linda e maravilhosa. Ele vai te entender de forma linda. Agora, faça isso com humildade, tá bom? Nós temos os salmos de ações de graça, como é o Salmo 144, você pode consultar aí. Eu estou citando, salmo que faz uma grande gratidão para Deus, em que ele faz e reconhece que Deus é maravilhoso, o que Deus tem feito. Então, um salmo que, se você quer cada dia aprender palavras de gratidão, leia esse salmo, porque nós precisamos ter gratidão todos os dias. Nós temos salmos de louvor, ou seja, salmos que fazem uma exaltação direta, ou por aquilo que ele é, ou por aquilo que ele fez. Nós temos o Salmo 144, Salmo 145, desculpe, em que ele fala de uma série de coisas que Deus é e faz, em que o salmista começa: Senhor, eu vou te exaltar, eu te exalto, Senhor. Irmãos, é muito gostoso a gente olhar para quem é a pessoa de Deus. Nosso coração enche de alegria, do prazer de querer louvar, de falar, de expressar coisas lindas de Deus. Gente, Deus só tem motivo para elogiar Ele, não é verdade? É muito maravilhoso, não tem nada que nós temos que reclamar de Deus, e isso dá um prazer que nosso coração explode de alegria. Mas você precisa se inteirar dessas palavras, para cada dia entender a dimensão de quem é Deus. Nunca vamos compreender na totalidade quem é Deus, nunca, nunca. Deus é infinito. Ele pode ser conhecido com base naquilo que Ele revelou para nós, mas nunca vamos conhecê-lo na essência, 100% a sua pessoa, mas só o pouco que nós conhecemos, que a Bíblia nos mostra quem Ele é. Vocês querem ver rapidamente como a gente vai desfrutando em cada vez que nós vamos lendo? Salmo 145, ele fala: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Aí ele começa a falar uma série de coisas. Não vou falar tudo, você pode ler. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Tá vendo? Aqui ele está falando de um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a infinidade. Não dá para conhecer, não dá para medir o tamanho de Deus, a profundidade dele, é impossível. Mas isso para ele, só de saber que Deus é infinito, só de saber que Deus é tão grandioso que não dá para alcançar, isso para ele já é motivo de louvor.
Isso é para você, meus irmãos, isso é gostoso. Ele vai falando várias coisas de louvor. Depois nós temos os salmos de romagem, que aqui é chamado Salmo dos Degraus, quando um grupo de pessoas viajavam para Jerusalém durante as viagens. Ele cita inclusive o Salmo 121, que é um dos salmos de romagem, de passagem. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ou seja, durante a viagem, Ele vai te guardar os pés. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O verso 8, o Senhor guardará a tua saída, quer dizer, quando você for viajar, Ele vai te guardar, Ele guarda a tua entrada, a tua chegada. Então, são tipos de salmo sobre as passagens, as viagens que faziam, e principalmente rumo a Jerusalém. Depois nós temos os salmos reais, né? Que foram escritos por um rei. Davi, por exemplo, fazia escritos a respeito disso. E temos os salmos imprecatórios, aqueles salmos em que o salmista reclama no sentido dos ímpios, desejando que os ímpios sejam julgados, como é o Salmo 137, em que ele faz uma série de expressões de que um dia o ímpio vai ser exterminado da terra. E ele aconselha a não ter inveja deles. Por mais que eles prosperem, por mais que eles enriqueçam, não tenhas inveja, porque o fim deles vai ser triste. Então, ele fala a respeito disso, porque de fato, gente, é muito triste ver pessoas más, pessoas cruéis, homens violentos, homens que são implacáveis. O coração da gente enche de muita repulsa do tipo de maldade. Mas Deus está olhando, e o salmista tem esse tipo de salmos, tá? E nós temos os gêneros literários, como eu falei, os salmos têm uma mudança em que o paralelismo faz com que um versículo complete o outro, ou fala uma verdade contrária do outro, para poder fazer um contraste. Não contradição, mas um contraste entre o ímpio e o servo de Deus, entre os ímpios, entre os perversos e os justos, e assim ele faz isso. E finalmente, como os salmos podem nos ajudar? De que maneira nós podemos compreender a mensagem dos salmos? Irmãos, como eu falei, os vários gêneros podem nos incentivar a reconhecer cada situação, cada circunstância que vivemos, cada experiência que nós passamos. Nós podemos extrair e ver que aqueles servos de Deus passaram a mesma coisa. Um exemplo disso foi Davi confessando o seu pecado. Como ele expressa palavras na sua confissão. E uma coisa interessante é que Davi, ele não cria uma desculpa. Senhor, eu pequei porque Batseba, ela foi tomar banho ali, por que ela não foi tomar banho em outro lugar? Senhor, eu errei porque ela podia ter falado que era casada, podia falar que ela não queria, mas ela cedeu, Senhor. Irmãos, nós sempre temos a tendência de culpar o próximo. Nós sempre temos tendência de transferir a culpa das nossas falhas, fraqueza e frieza espiritual a alguém. Às vezes eu digo, mas a igreja está assim, o pessoal é frio, a igreja está desse jeito, nós começamos a reclamar da igreja. Mas nós podemos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, eu estou falho. O pastor Judson tem uma música que ele cita isso, em que muitas vezes a pessoa culpa o pastor, culpa o próximo, culpa o grupo de jovens, o grupo de homens, de mulheres da igreja, por estar frio, mas ele diz, não, a terra seca sou eu. Então esse salmo é um salmo muito bom para nos ensinar, irmãos, que erro nós temos que assumir, que eu sou falho, eu não tenho que culpar ninguém. Eu é que errei, e assim tratar, e Deus está pronto a nos perdoar. E nós temos salmos que falam sobre Jesus Cristo. Irmãos, os Salmos é o livro do Antigo Testamento que mais fala sobre as profecias messiânicas. Aqui nós temos uma lista do que o salmista diz. Ele fala sobre Cristo como Filho de Deus, como Filho do homem. Ele fala que ele viveu em total obediência perfeita. Ele fala a respeito da vergonhosa traição que ele teve, como ele foi violentado na crucificação, como ele foi maltratado, desprezado e humilhado.
Ele fala da sua triunfante ressurreição, sobre a ascensão dele, sobre o regresso para o reino eterno. Ele fala sobre a principal pedra angular, fala sobre ser o Senhor. Então ele fala uma série de coisas de Cristo Jesus. Que coisa linda! E isso torna ainda mais gostoso o livro de Salmo, porque ele profetiza a vida daquele que veio para morrer por você e por mim. E não tem coisa mais linda e satisfatória do que ler sobre isso. Irmãos, finalmente, o livro de Salmos tem uma coisa linda e especial assim. O escrito dos Salmos não é para focar na vida das pessoas que estavam ali. Mas sabe qual é o importante dos Salmos? É porque em qualquer circunstância que passaram, a referência, o foco é Deus. Muitos salmistas, muitas circunstâncias de altos e baixos, fraquezas, erros, falhas, medos, dúvidas, mas em todas elas, sabe o que é que torna os salmos especial? É saber que em qualquer circunstância, Deus é Deus. Ele é o mesmo Deus. Em qualquer circunstância, Ele sabe como agir. Em qualquer momento ele consegue dar socorro, ele consegue confortar. Os Salmos revelam, meus irmãos, que Deus é longânimo. Os Salmos revelam que Deus é misericordioso. O Salmo revela que Deus é um Deus amoroso. O Salmo revela também que Deus é Deus de justiça. Ele não vai deixar o pecado impune. O Salmo revela como que Deus é zeloso por aqueles que nele creem. Os Salmos revelam o quanto Deus é fiel. Várias expressões. Bendizei ao Senhor, porque Ele é fiel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantas vezes Ele fala isso repetidamente? Os Salmos revelam que Deus cumpre as suas promessas. Os Salmos revelam que Deus nunca se esquece dos seus servos. Os Salmos revela como que a importância do temor a Deus traz bênção para mim e para minha família. Os Salmos revela que Deus é altíssimo, Ele mora nas alturas, Ele é o Deus excelso, mas também é um Deus transcendente, mas também revela que Deus é um Deus imanente. É Deus que habita no nosso meio, que cuida de nós e está em todas as circunstâncias da vida cuidando e guiando a vida dos seus servos. Que este livro, meus irmãos, que durante esse período você possa desfrutar da grandeza de Deus. Se você ler com o coração aberto, com a sua mente aberta, deixando o Espírito Santo te guiar, certamente você vai adquirir uma fé maior. Você vai amar a Deus muito mais. Você vai aprender a enfrentar as dificuldades muito mais dessa vida. Porque todos os servos enfrentaram grandes momentos difíceis e terríveis. E todos sobreviveram. Por quê? Eram fortes? Não. É porque Deus é Deus. Salmo 91, eu gosto tanto deste Salmo 90, quando Moisés diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus não mudou, meus irmãos. Essa pandemia está sendo difícil, complicada, assim está trazendo muita ansiedade para muita gente, medo, incerteza. Mas lembre-se de uma coisa: Deus é Deus. Ele não diminuiu, Ele não cansou, Ele não deixou de ser fiel. Ele é o mesmo Deus. O que Ele era há 10.000 anos atrás, Ele é o mesmo. E o Salmo vai nos mostrar isso. E você, na sua experiência do dia a dia, vai perceber. Se você abrir o seu coração, você vai ver que Deus é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Salomão, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus dos apóstolos. Que Deus os abençoe e que você tenha grandes e lindas experiências com Deus, ao estudar essas experiências e ver que Ele está acima de tudo isso. Que Deus nos abençoe.